in a small town, and when the rain would fall down, I'd just stare at my... Olá para todas vocês, estamos de volta aqui hoje. Que gostoso, né? Quando você acorda bem, de bem com a vida. Quando você é uma pessoa forte, você é inabalável. Isso é muito gostoso. Porque nós temos que nos preparar para ser inabaláveis. Para sermos inabaláveis, né? Você que de repente está ouvindo isso e você fala: poxa, Nanda, eu não me sinto nada desse jeito. Meu dia já começou ruim. Eu não me sinto com essa energia, com essa positividade, com essa força. E eu estava meditando hoje de manhã na Palavra de Deus e uma coisa muito legal que eu queria compartilhar com vocês. É o segredo para você ser forte, o segredo para você ser inabalável, para você ser uma mulher que, quando os problemas vierem de todos os lados, você vai estar de pé, você vai estar forte, firme, porque, amiga, problemas todas temos. Você só vai se livrar dos problemas quando você estiver no céu. E não é você vai falar assim: eu vou acabar com a minha vida e vou logo para o céu. Não, porque quem tira a sua própria vida vai contra a vontade de Deus. Porque a palavra de Deus mostra claramente que ninguém tem o direito de tirar uma vida, nem mesmo a sua. Então, é quando você vive de acordo com a vontade de Deus e quando chegar a hora, chegou. Então, você finalmente vai para junto dele e lá não haverá choro, lá não haverá tristeza. Aí sim você vai se livrar dos problemas. Mas até mesmo para você estar junto dele, você precisa estar praticando a vontade dele, para que você seja uma escolhida. Então, qual o segredo para você ser forte, para você ser inabalável, para você ser uma pessoa que os ventos, tempestades batem e você continua de pé? Olha só o que o Senhor Jesus falou. Ele disse assim: olha, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica. Presta atenção. Ouve e pratica. Não é só ouvir. Você tem que praticar, você tem que viver. Não adianta ler a Bíblia e não praticar. Você tem que viver a Bíblia. Então ele falou: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente. Presta atenção nessa palavra prudente. Que edificou sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. É muito interessante, sabe? O Senhor Jesus, ele falava por parábolas. E ontem eu estava falando com vocês, não sei se foi ontem ou antes de ontem, eu estava falando sobre a importância de você pensar, de você usar o seu intelecto, não viver nas emoções, que você tem que usar uma fé inteligente. E o Senhor Jesus, eu posso imaginar, eu me levo lá para aquela época, eu sentadinha lá ouvindo ele falar e ele falando assim: olha, o homem prudente é comparado àquele que edificou sua casa sobre a rocha. E ele falando que veio a chuva, os rios, sopraram os ventos, mas aquela casa não caiu, porque ela foi edificada sobre a rocha. Aí eu consigo me ver assim, chegando depois para as minhas amigas: gente, estava ouvindo o Messias, né, que chamavam de o Messias, do mestre. Estava ouvindo ele falar e ele falou de uma casa, que a gente tem que edificar a nossa casa sobre a rocha, que a gente tem que ouvir e praticar, porque é comparado com aquele que edifica sobre a rocha. O que será que ele quis dizer com isso? Como assim? É comparado com aquele que... Olha, aí
a gente começando a conversar e entendendo, poxa, quando a gente constrói sobre a rocha, a casa é firme, né? Para você construir sobre a rocha é difícil, porque você tem que ter a fundação, então você tem que colocar a fundação na rocha. É mais duro, é mais trabalhoso. Então a gente comparando, você vê, ele não dava tudo mastigadinho. Ele queria, eu posso imaginar, eu acho que posso até imaginar a palavra dele sendo propagada dessa forma, porque as pessoas não iam esquecer daquelas comparações. Elas não iam esquecer, elas iam comentar entre si, e um perguntando ao outro e desenvolvendo, e aquela coisa ia se propagando. Olha como ele era inteligente, como ele é inteligente, né? Ele usou de forma que viéssemos a aproveitar e não esquecer. E ainda propagar muito mais. Então ele não quer tudo de mãos beijadas, ele não quer que você tenha tudo de mão beijada, sabe? Ele falou em parábolas para que você e eu viéssemos a pensar, a meditar, a ler nas entrelinhas. Então, quando ele fala dessa casa que é construída sobre a rocha, é a nossa vida, é a minha vida, é a sua vida. E quando você ouve a palavra de Deus, ouve a vontade dele e pratica, você está construindo a sua casa sobre a rocha, sabe por quê? Porque não é fácil. Aquilo que Deus nos ensina, tipo amar o seu inimigo, perdoar, olhar com bons olhos, guardar o seu coração, essas coisas, gente, é realmente como você construir a sua casa sobre a rocha. Você vai batendo lá na rocha para cavucar lá, para poder fazer a fundação da sua casa. Então, quando você vive dessa forma, quando você vive praticando a vontade de Deus, você é uma pessoa forte. Você sabe, eu vejo logo quando uma pessoa, quando ela vem conversar, ou quando ela vem pedir uma ajuda, e ela fala assim, poxa, Nanda, eu tô na igreja há tanto tempo, poxa, minha vida não muda, eu tô amarrada, eu tô desse jeito, eu tô daquele jeito, poxa, nada vai pra frente, desde que eu cheguei, eu fico assim, eu fico indignada, não com a pessoa, mas eu fico indignada porque eu sei que o problema, gente, o problema de você tá aí nessa vida que não vai pra frente, ou de você não ver diferença em você mesma desde que você entrou na igreja, a culpa não é da palavra de Deus. A culpa não é de Deus. A culpa não é da igreja. Me desculpa lá. Mas a culpa é somente daqueles que não fazem isso aqui, ó. Que ouvem, mas não praticam. Porque é muito fácil, é muito bonito você estar na igreja todos os dias, você participar de todas as reuniões. Mas se na hora que acontece um problema, se na hora que uma pessoa ela é injusta com você e você é injusta com ela também, você revida, se ela te faz um mal, você paga com mal, o que adiantou você estar na igreja se você está ali de má vontade? Se você está ali, sabe, meio que obrigada, você não queria, você não estava com vontade. Se você está ali, mas você está de mal com alguém. Se você está ali, mas você fala mal do pastor, você fala mal da esposa do pastor. Você olha para uma obreira, você fala que aquela ali é preguiçosa, aquela ali é relaxada, aquela ali eu detesto, não gosto dela, não vou com a cara dela. Essas são coisas do mundo. São sentimentos, são coisas que pessoas que não conhecem a Deus praticam. Mas você que diz conhecer a Deus, não é algo que você deveria fazer. Então, isso mostra claramente que você não tem praticado a vontade do seu Deus. Que você não está bem. Mas não é a culpa dele. Não é culpa nossa. É porque todos os dias, você sabe, teve um outro que falou de uma forma assim de parábolas também, Pedro. Lá em 2 Pedro ele fala assim, sede sóbrios e vigilantes. Poxa, o que ele quer dizer com ser sóbrio?
Quer dizer que o povo de Deus andava bêbado? Não. Sede sóbrios é assim, usa a cabeça. Você sabe, quando você está embriagado, você não consegue pensar. Quando você está embriagado, a sua mente, a bebida, ela turva a sua mente. Você não liga para o que você está falando, você não pensa antes de falar, você fala qualquer baboseira, você faz escândalo, você anda tombando pela rua. Ou seja, a bebida, ela te deixa sem a capacidade de pensar. Mas, para aqueles que são de Deus, o que é que deixa a pessoa sem a capacidade de pensar? É viver no sentimento. Os sentimentos nos deixam inebriados. Então, Pedro falou, sede sóbrios. Olha, usa a cabeça, não vai pelos seus sentimentos. Olha como Pedro também pegou o jeitinho do Senhor Jesus, falando de forma que leve você a pensar. Sóbrios e vigilantes. O que é ser vigilante? Vigilante é aquele, olha, é aquele que trabalha nas empresas aí, o vigilante, ele não dorme. Ele fica lá, ele tem que, quer dizer, o bom vigilante, né? Ele não dorme, ele fica lá acordado, ele fica vigiando. Ele não vai deixar o ladrão entrar. Ele tem que estar ali. E da mesma forma somos nós não podemos dormir na nossa fé. Temos que estar vigiando o tempo inteiro. Aí ele adiciona, olha só, o diabo, vosso adversário, ou seja, se você está no time de Deus, o diabo é seu adversário, é seu inimigo, o diabo. Ele não fala que as pessoas são suas inimigas, o diabo é seu inimigo. E anda em derredor como um leão que ruge. Olha só de novo, ele usando figuras, usando o sentido figurativo para levar a gente, para nos levar a pensar. Então ele fala que o diabo é como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. E quantas vezes você não tem um leão rugindo na sua mente, querendo te devorar, que são aqueles pensamentos errados. O diabo, ele quer que você faça o contrário da vontade de Deus. O diabo, ele não quer que você pratique a palavra de Deus. O diabo, por exemplo, não quer que você perdoe. Então, todos aqueles pensamentos que vêm na sua cabeça quando você vem na igreja e você ouve a palavra de Deus e é falado, olha, você precisa perdoar. Você precisa perdoar. Aí o diabo vem assim, mas como que você vai perdoar essa pessoa que fez isso com você? Ó o leão rugindo na sua cabeça. Como que você vai perdoar? Essa pessoa não sabe o que está te pedindo. Essa pessoa, esse pastor não sabe o que está falando. Fácil é para ele falar, para você perdoar. Ele não está no seu lugar, ele não viveu o que você viveu, ele não viveu o abuso que você viveu. Já a Rosângela está aqui para falar do grupo Raabe e vai falar disso também, porque é assim que o diabo trabalha. Ele não quer que você perdoe, ele não quer que você pratique a palavra de Deus, ele não quer que você seja forte, ele quer que você seja fraca. Porque quando você não pratica a vontade de Deus, as palavras dele, quando você não pratica, você não é como essa casa sobre a rocha. É como a casa sobre a areia, que o vento vem e te derruba. Vê se você que guarda mágoa, você que é uma pessoa que guarda rancores, amargurada, vê se você é forte. Você é fraca, amiga. Sabe por quê? Porque esse rancor, essa mágoa, é como um cupim dentro de você. É como se você fosse a madeira e existe um cupim. E vai te comendo por dentro, vai te corroendo, vai te destruindo, vai te enfraquecendo. É como aquele móvel que o cupim vai corroendo e depois você põe a mão, o móvel desaba. Você vê? Você não é forte. Sabe por quê? Porque você não tem praticado. Você que é uma pessoa que vive sendo maliciosa. Você olha tudo com maus olhos, você vê as pessoas com maus olhos. Nada que as pessoas fazem é bom o suficiente. Você vem na igreja, você vê o pastor com maus olhos. Você vê o obreiro, você vê os membros com maus olhos. Você é fraca. Sabe por quê? Porque você não pratica a vontade de Deus. Quando você pratica, você olha com bons olhos, o mundo pensa que você é boba. Mas
você na verdade é forte. Eu lembro que eu ouvi, mas como que eu vou olhar com bons olhos isso que essa pessoa está fazendo? Como que eu vou perdoar? Assim eu vou ser uma bocó, eu vou ser uma fracote. Era assim que eu pensava, e é assim que o diabo faz você pensar, que você é fraca quando você pratica a vontade de Deus. Mas é o contrário. Você é forte quando você mantém o seu coração limpo. Você é forte quando você coloca sua fé em Deus. Você é forte quando tudo está indo mal, mas Deus nos deu a fé. Parece que tudo está desabando, tudo está caindo, mas você fala assim, meu Deus, o Senhor é comigo. Parece que está tudo desabando, mas eu vou olhar pela fé, com os olhos da fé. Então, eu vou olhar lá na frente e o Senhor está consertando tudo isso aqui, ó. Todo esse problema que está acontecendo, o Senhor está consertando. Eu não estou vendo como, eu não vejo saída dessa situação, mas o Senhor vai abrir uma porta, o Senhor vai abrir uma saída. Eu vou usar minha fé, os meus olhos estão voltados para o Senhor. Então, eu estou praticando a vontade dEle, eu estou mantendo os meus olhos voltados para Ele, eu estou usando a fé que Ele me deu de presente. Eu sou forte. Quando você faz isso, você é forte. Quando você está aí cheia de problemas no seu casamento, com seu marido, e você, poxa, vive reclamando dele, vive reclamando e você bate boca com ele, porque todas as mulheres batem boca. E você não aceita a submissão, porque o mundo hoje, nós estamos numa sociedade tão moderna, né? Como que você vai aceitar ser tratada desse jeito? Como que você vai aceitar a submissão? Imagina! Mas não, você faz a vontade de Deus. No momento do bate-boca, você não bate boca. No momento que seu marido esperava que você fosse erguer a voz, que você fosse gritar, que você fosse brigar, você fica calada. E dependendo da situação, você reconhecendo o seu erro, você fala, amor, desculpa, eu errei. Me perdoa. Meu Deus. Você pensa que você é fraca, ele vai ficar de boca aberta. Ele vai ficar de boca aberta, ele vai falar, uau, que diferente, que diferença. Tá aí, minha amiga, o segredo para você ser forte é quando você vive, você ouve e pratica. O praticar é viver. E eu falei para você prestar atenção na palavra prudente, eu fui procurar no dicionário e fala assim, olha, o precavido está sempre preparado para as dificuldades. Então, ele falou lá, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente. O prudente é o precavido, que está sempre preparado. Sabe por que você está sempre preparado? Porque Deus te prepara. Porque Ele te fortalece. A vontade dEle, a palavra dEle vai te levar sempre ao fortalecimento. Tudo que Ele pede de você, que é contra a sua vontade, que é contra aquilo que você gostaria de fazer, é tudo para o seu fortalecimento, para o meu fortalecimento. Então, quando você vive a palavra de Deus, você é uma pessoa forte. Não tem como você ser fraca. Os problemas vêm, você pode até ficar um pouquinho triste, mas logo vem. Logo Ele vem e te fortalece. Logo Ele vem e fala assim, olha para frente, eu sou contigo. Isso aí vai passar. Essa tempestade que está batendo aí na casa, ela vai passar. Fica firme. Fica firme. Olha com fé, olha lá na frente, que eu sou contigo. Olha só, que coisa maravilhosa. Como que você é fraca? Como que você pode ser fraca? Então, se você fala assim, Nanda, eu tenho sido fraca. Amiga, não se desespera não. Porque muitas vezes as pessoas, quando elas percebem, poxa, eu sou fraca, eu tô fraca espiritualmente, eu tô fraca na fé, ela pensa que é o fim. Não é o fim, não. É você agora falar com Deus assim, Senhor, me fortaleça. Eu vou agora voltar ao beabá. Eu vou voltar à prática das primeiras obras. Eu não vou viver na minha vontade, eu vou viver na vontade do Senhor. Porque quando você se enfraquece, amiga, de repente você se enfraqueceu, porque você começou a relaxar no vigiar os seus pensamentos, sabe? Às vezes eu fico assim, Senhor, eu acho que eu vou ficar até meia
Eu fico assim meio atordoada da cabeça, porque vem tantos pensamentos, os pensamentos ruins, e eles vêm de forma tão sutil na sua cabeça, que se você não está vigiando o tempo inteiro, aquilo vai para o seu coração. O diabo é tão sutil, às vezes você está ali distraída, aí ele vem, olha lá aquela pessoa. Aí ele joga um pensamento ruim contra aquela pessoa. Se você não está vigiando, aquilo entra no seu coração. Mas quando você está vigiando, está amarrado, desgraçado, que essa pessoa, poxa, ela precisa de ajuda, poxa, essa pessoa, ela está passando por um momento difícil. Aí você começa a combater aquele pensamento que o diabo trouxe, porque você vigiou. Então você começa a combater, você amarra o diabo. Você começa a ir com coisas contra aqueles pensamentos. Então, aquilo de ruim contra aquela pessoa que o diabo queria plantar no seu coração, não chega nem perto do seu coração. Então, seu coração fica protegido. Por isso que você tem que estar vigiando. Você tem que estar vigiando o tempo inteiro. Qualquer pensamento, qualquer ideia. Às vezes você está ali e vem aquela ideia do diabo assim, o que seu marido está fazendo agora? Tá vendo como que ele é? Ele podia estar te ligando, ele podia estar fazendo isso, podia estar fazendo aquilo. Aí você tem que pensar, pera lá, de onde que está vindo esse pensamento? Por que eu estou pensando tão mal do meu marido? Será que é Deus que está colocando esse pensamento em você? Não é. Está vindo direto do inferno para atiçar dentro de você a raiva, para quando você encontrar com seu marido, vocês brigarem. Então você fala assim, diabo desgraçado, meu marido é cheio de defeitos, mas eu sou também. Eu sou cheia de defeitos. Quantas vezes eu agi errado com ele? Quantas vezes eu fiz o que não deveria ter feito? Ah, meu Deus, tem misericórdia de mim. Oh, meu Deus, quantas vezes eu não fui legal. Olha só, você desviou o foco do seu marido e botou para você. Então, você vê que é uma luta, minha amiga. É uma luta todos os dias. Para você viver isso aqui, para você praticar a palavra de Deus. Se você não tem essa luta, se você não vive nessa luta constante com a sua mente, com os pensamentos, se você não vive, então você está dormindo na fé. E é por isso que, de repente, você não tem sido forte. Você tem sido uma pessoa fraca. Mas é o fim do mundo? Não é o fim do mundo. Você começa agora. Você começa hoje. Você volta às práticas. Você vai buscar a vontade de Deus na palavra dele. Você vai lutar contra os pensamentos ruins. Você vai lutar contra os seus maus olhos. Você vai lutar contra essa mágoa, esse ressentimento que tem sido tão difícil para você, tão difícil de perdoar. Infelizmente, já chegamos ao fim da nossa programação. Tchau, tchau.